A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo aí? Então, hoje eu vou fazer um vídeo de paradoxo da Bíblia. Que é o paradoxo? É uma coisa que parece contraditória, mas não é. Então a Bíblia está cheia disso daí. Muitos, por não saber interpretar a Bíblia de maneira correta, no seu contexto, elas tiram o versículo do contexto e não interligam uma carta com o profeta ou um evangelho com uma carta. Ela não sabe fazer esse trabalho quando lê as escrituras, porque as escrituras você tem que fazer pergunta para o texto, para quem foi escrita, quando foi escrita, se aquilo daquela época serve para o dia de hoje, se não serve, entender o contexto histórico, entender a parte literal, o que você tem que entender como literal na palavra de Deus e o que você tem que entender como figura, a parte espiritual da palavra de Deus também, porque a Bíblia toda é espiritual, mas elas têm uma parte literal e a parte simbólica figurativa, entender as parábolas, entendeu? Então, para começar, que acontece? Jesus falou assim, uma coisa que parece contraditória, honrar teu pai e tua mãe, para que vivas muito tempo sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Só que em outro versículo ele fala, aquele que amar mais o pai e a mãe, e a sua filha e o seu filho, e os seus familiares mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, como é que fica? Então, aí você fala, pô, então é por isso que eu não creio nas escrituras, por isso que eu não creio nesse Deus aí, porque ele é contraditório. Não, não é contraditório. Nós é que somos contraditórios porque não temos entendendo. Você não lê o contexto. Entendeu? Então é assim. Deus fala para honrar pai e mãe, sim. Certo? E tem que honrar. Certo? Só que lembre-se que quem colocou, é lógico que teve a relação entre seu pai e sua mãe, mas quem gerou o feto lá e fez o feto sair foi Deus. Entendeu? Então, para quem crê em Deus, eu estou dizendo, que eu sei que quem não crê não concorda com isso que eu estou falando aqui. Aí, quem te deu o pai e a sua mãe foi Deus. Todas as bênçãos que você tem nesse mundo, o ar que você respira, você existir, todas as coisas que foram criadas por Deus. Então tudo vem de Deus. Então você tem que amar Deus acima de todas as coisas, que a Bíblia diz: amará o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, acima de todas as coisas. E amará o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Então, o próximo é todo mundo, ou é seus parentes, familiares, ou é um desconhecido que você nunca viu, né? A Bíblia diz para amar até seus inimigos. Isso só a pessoa consegue com anos de prática de leitura bíblica, que o Espírito Santo te conduz a fazer isso, te dá força para você perdoar os seus inimigos. Sem o Espírito Santo você não consegue perdoar ninguém. E não o novo convertido também não consegue, é com prática, né? Alguns tempos depois de convertido, se alguém fizer algum mal, ele consegue perdoar. Agora, quando a pessoa é nova, convertida, não é tão fácil assim. Então vamos lá. Esse é um dos paradoxos. Então, você tem que amar Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas. Deus é o primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas e a sua justiça. Buscar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tanto materiais como familiares, como pessoas, como, né? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Outro paradoxo é assim, que Jesus fala que ele é o príncipe da paz. Só que em outro versículo fala que eu não vim trazer, não cuideis que eu vim trazer paz ao mundo, vim trazer divisão. Vim colocar o pai contra a filha, filho contra pai, irmão contra irmão, sogra contra nora, e aí, como é que fica? Entendeu? Então, aí eu dou nó na cabeça das pessoas, né? Não é eu, é a palavra. Aí muitos não querem estudar a Bíblia por causa disso, dessas coisas. Mas se você quiser se aprofundar e perguntar para o Senhor o que significa isso, ele vai te revelar. Só que para isso você tem que ter interesse, entendeu? Se você não tiver interesse, ele não vai te dar revelação das parábolas e do que ele quer dizer.
das partes que parece que numa parte de algum versículo, de outro contexto, ele diz uma coisa e em outra ele diz outra. Entendeu? Então aí parece que ele está se contradizendo. Então, quando ele fala aqui, é o príncipe da paz, que nenhum homem vai trazer paz a esse mundo, nenhum político, nem ninguém. Né? Diz, vai vir um anticristo aí, que vai vir com a falsa paz, que muitos vão acreditar que ele é o Messias e vai pôr paz no mundo. Mas só Jesus pode trazer a verdadeira paz. Só que, ao mesmo tempo, contrapartida, todavia, como diz o outro, né? Quando ele fala que veio trazer, colocar pai contra filho, veio trazer espada e não paz, ele está falando de uma maneira figurativa assim. Porque vai ter pessoas que nem aquele que prendeu o carcereiro que prendeu os apóstolos, e ele se converteu a Cristo, ele falou para os discípulos, o que tem que fazer para ser salvo? Aí ele falou, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Entendeu? Então, não quer dizer que todo mundo de toda a família vai ser salvo porque um creu. Não. Ele está falando numa situação específica e porque Deus também é onisciente e não quer dizer que todos da casa iam ser salvos. Porventura, todos poderiam ser salvos. Apresenta Jesus aos seus familiares, creia em Jesus Cristo e que ele leve Jesus Cristo para a família dele e será salvo tu e tua casa. Não todos da casa, mas ou poderia ser que todos seriam salvos, que aceitassem, só que alguns podia ser que não aceitassem, mas alguns das casas iam ser salvos. É isso que o texto está dizendo. Não quer dizer que toda a família ia ser salva. Ou que todo mundo, uma pessoa de cada família crê, todo mundo da família vai ser salvo. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas você tem que ler o texto com o seu contexto. Então, por que ele falou que veio trazer espada e colocar a mãe? Porque um da família vai crer e outros não. E aí vai ter divisão. A pessoa que não crê vai confrontar que crê. Entendeu? E é isso que é a espada, que é a divisão. Que Jesus ia falar. Não que Jesus vai jogar um contra o outro. É que a pessoa vai se enfrentar uma contra a outra, porque uma não vai crer na palavra e outra vai crer na família. E aí vai ter ou um enfrentamento mais ameno, ou vai ter um enfrentamento de até criar inimizade, de brigar. E diz que no final dos tempos alguns parentes vão entregar um aos outros para o governo do anticristo quando ele vier, né? Porque a pessoa vai ganhar dinheiro para entregar os cristãos, né? Lá na China tem isso, na Coreia tem também já, né? Vai chegar aqui também, mas ainda tem um tempo. Essas coisas aí. Entendeu? Então, é nesse sentido que ele está falando. Quer ver outra parábola também? Que Jesus fala assim, ó. Quando ele estava falando de parábolas, outro paradoxo, porque ele estava falando, ensinando as parábolas, aí ele falou assim, os discípulos perguntou, mestre, por que fala em parábolas? Ele falou, porque a voz é dada a conhecer o reino dos céus, a eles não é dado. Então por isso falo por parábolas, porque ouvindo não ouve e vendo não vê, para que não sejam salvos. Não é que Jesus não queria que eles sejam salvos. Jesus está querendo dizer que quando ele multiplicou os pães, os peixes, curou enfermos, todo mundo correu atrás de Jesus, porque queria as bênçãos, queria ser curado, queria comer. Quando Jesus começou a ensinar para a pessoa se arrepender dos seus pecados, ensinar sobre o final dos tempos e ensinar as parábolas, aí os discípulos falaram, que palavra dura! Aí deram no pé e não quiseram ouvir mais. Aí Jesus falou para os seus discípulos 12 que ficaram, quer dizer de vós embora também? Aí Pedro respondeu, para onde iremos, mestre? Só tu tem a palavra de vida eterna. Então, explica-nos essa parábolas. Então, aí eles mostraram interesse. Então, Jesus está dizendo que muitos não vão ter interesse. Por isso, ele fala para parábolas. Porque se ele falar por parábolas, a pessoa que quiser aprender, ela vai ter interesse e vai perguntar para o mestre. Entendeu? Agora, aquele que não quer conhecer de Cristo, que não quer se esforçar, por isso que Jesus fala, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. A pessoa não quer se esforçar para aprender. Entendeu? Então, quando você se esforça para aprender das coisas de Deus, da parábola, das histórias, do que o Mestre Jesus Cristo tem para nos ensinar, isso significa que você está tendo intimidade com o Pai. Entendeu?
Por isso que tem aquele versículo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está lá no reino dos céus. Em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos muita maravilha. Não adianta você ser religioso, expulsar demônio e ter dons espirituais. O que te salva é o fruto do Espírito, é a conversão genuína, é a mudança de vida, é a intimidade com Deus, é você se interessar por Deus, você buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você querer aprender de Deus, conhecer o seu caráter, conhecer por que ele faz daquela maneira, por que ele é assim, porque você vai ter interesse, você quer intimidade com o Pai, você quer a verdadeira conversão, você quer ir para o reino celestial quando partir desse mundo. Então, e muitos não estão interessados nisso, só quer a parte das bênçãos, só quer ir para as denominações, buscar ser dono de empresa, ficar rico, ter sorte no amor, ter carro, ter casa, entendeu? Assim como era daquelas épocas que queria só comer os peixes, comer os pães, ser curado de doenças. É isso que as pessoas procuram, elas querem a bênção, mas não querem aprender do abençoador, ela não quer ter intimidade com o Senhor, ela não quer obedecer a palavra da verdade, porque a palavra da verdade, do mesmo jeito que ela anima, dá consolo, dá ânimo, dá força, dá fortalecimento, ela também te repreende, chama a sua atenção, te corrige, e essa parte ninguém quer, entendeu? Então, por isso que a pessoa nega, aceita algumas partes da Bíblia e outra não, ela nega, e quem nega não tem intimidade com o Senhor, não é salvo, porque a pessoa não se olha de dentro para si, de dentro de si para se corrigir, porque as palavras duras que te converte, porque ela vai apontar o seu erro, o seu pecado, não para te julgar, mas para fazer você se olhar para dentro de você e mudar a sua vida, aceitar Jesus e ter o Espírito Santo e adorar a palavra de Deus e pôr ela em prática, e aí por isso vem a conversão, entendeu? Então é isso, entendeu? Então tem vamos ver se eu lembro de mais alguma paradoxo aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Tem alguns, mas às vezes eu esqueço, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro de algum. Eu acabei esquecendo. Falei de 3 aqui, né? Deixa eu ver. Quando teve Jesus convidou um dos discípulos lá para seguir ele, né? Aí ele falou, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, né? Aí ele falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Então parecia que Deus não se importava com o pai que estava morto. Só que acontece que ali o pai não estava morto. O que ele queria, o discípulo, eles tinham a mania lá de esperar o pai morrer para fazer qualquer coisa. Então, não sabia quando o velho ia morrer. Então, Jesus falou, se você está morto espiritual, você está vivo espiritual, deixa outros enterrar o seu pai, os mortos espirituais. Ou seja, e outra, os mortos enterram seus mortos. Se você está vivo, me siga. Como que você vai esperar o seu pai morrer para poder me seguir? Me siga agora, entendeu? Porque senão você... Aí ele deu as costas e foi embora. Quer dizer, ele estava morto espiritual também. Então vai enterrar o pai que está morto espiritual também, esperar o pai morrer para enterrar, entendeu? Então, né, às vezes parece contraditório, mas não é, entendeu? Deixa eu ver outra se eu me lembro de outras aqui. Ah, sim, por exemplo, Deus é bom e é benigno, diz a palavra de Deus. Mas ele diz que ele criou o mal e ele faz o mal. Então, como se entende isso? Eu já expliquei em um dos meus vídeos aí, né? Quer dizer que ele não criou o mal moral do pecado. Ele criou o mal de calamidade, de juízo, que é as consequências dos nossos erros que a gente colhe quando pratica o mal. E o juízo de Deus que Deus derrama, tipo catástrofes naturais, para fazer o homem ir para ele se converter. Ele não quer mandar juízo, mas ele tem que mandar para ver se o homem acorda e vá para ele não ser condenado. Então, às vezes Deus manda juízo. Então, isso ele chama de mal, entendeu? O mal das calamidades do juízo de Deus, as consequências do pecado que você vai arcar quando errar, entendeu? Isso ele chama de mal. E o mal porque ele criou Lúcifer perfeito, mas como ele virou pro lado do mal, Lúcifer acabou pecando, então ele criou, não que ele criou Lúcifer para ser o mal, mas ele criou
o Lúcifer bom, mas ele se corrompeu. Então, de uma certa forma, Deus acabou criando uma coisa que era boa e virou mal. Também tem isso, entendeu? Então, é os paradoxos da Bíblia, que você tem que entender ele para você não achar que Deus é mal ou que Deus é contradizente. Então, se você não se esforçar para aprender, você não vai crer, vai achar que Deus é contraditório, que Deus é homicida, que Deus é mau, que é o que a maioria dos artistas, não todos, mas alguns, principalmente aqui do Brasil, fazem, né? Fala que Deus é genocida porque não lê o seu contexto, tira do contexto, não quer conhecer da palavra, por isso que outro paradoxo, que eu ia estar nesse detalhe agora, porque muitos que têm a sabedoria do mundo, como muitos artistas aí, que fez faculdade, tudo, estudou, e não consegue interpretar a Bíblia. E outros que não têm estudo conseguem, eu mesmo consigo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Para você saber interpretar, você tem que pegar a vida para Jesus. É lógico que você pode, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não era convertido, mas só que para você se converter, a palavra da verdade você tem que ler, e aí quando você lê e olha que você é errado e vê que Deus está te chamando a atenção para você mudar de vida, isso é conversão. Aí a palavra da verdade entra, você aceita ela, mesmo que ela te confronte, aponte o seu pecado, você fala, pô, eu estou errado, Deus está falando que eu estou errado, eu tenho que mudar. Isso é conversão, entendeu? Então, você só entende a Bíblia quando você, no começo, você não vai entender muito. Eu também não entendia no começo. Só que depois, quando eu fui acreditando nela, em tudo que estava escrito lá, eu pedi sabedoria a Deus e ele foi me revelando por meio do Espírito Santo que veio habitar em mim, entendeu? Então, tem uma passagem que ele fala assim, Pai, graças eu te dou porque revelasse aos pequeninos e escondesse dos sábios, daqueles que se acham sábios, sabedoria mundana, né? Então, quando ele diz pequeninos aqui, ele não diz que são somente pessoas que nem eram os discípulos lá, Pedro, que era pescador, analfabeto e semi-analfabeto, e os camponeses. Ele fala de humildade, mesmo aquele que tem estudo, mas que eles sabe que a inteligência dele é limitada diante de Deus. Então ele é humilde para reconhecer que ele precisa de Deus, que ele precisa de Jesus, que ele precisa de um Salvador, que ele precisa aprender da palavra da verdade. Não é porque ele estudou que ele sabe de tudo. Então, esses são os pequeninos. Tanto os analfabetos, os camponeses, os pescadores, como aqueles que eram estudados, mas que se reconhecia que não sabia de tudo, não sabia da sabedoria espiritual e que precisava de Jesus para revelar. Entendeu? É esses. Agora, aqueles que se achavam sábios, com a sabedoria do mundo, não preciso saber de nada, eu já sei de tudo, para esses não era revelado. Aqueles que não tinham interesse de entender as parábolas, para esses não era revelado. Entendeu? Porque eles não mostravam interesse, ele não cria em Jesus. Então, foi desse que Jesus escondeu. Então, nesses artistas, ele tem a sabedoria do mundo. Desses não é revelado da saber a glória de Deus. Porque eles não interessam, eles não querem rejeitar a palavra. Entendeu? Então eles não têm interesse de estudar contexto, eles não têm interesse de perguntar para a palavra, Senhor, me dá sabedoria para entender as parábolas. Não tem interesse. Porque o interesse dele é rejeitar mesmo. É o espírito de anticristo que está nas pessoas. Entendeu? Mesmo que ela fala que é de Deus, é de outro Deus, não do Deus da Bíblia. Porque quem crê em Deus, do Deus da Bíblia, que criou os céus e a terra, crê em tudo que está escrito aqui, não só em partes. Entendeu? Então, tem vários que se chamam Deus no mundo. Só que o verdadeiro Deus, criador do universo, é Deus, que Deus tem várias nomenclaturas e vários codinomes. Que ele chama de Elohim, que é Deus na sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, na sua plenitude, Jafé, Jeová, Iavé, entendeu? Então, Jesus tem Yahshua, Yahushua, Yahua, né? Messias, que é o escolhido, né? Cristo, entendeu? Então tem vários codinomes, várias nomenclaturas, né? Que se chamam o verdadeiro Deus, entendeu? Então, o Deus criador, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, né? Só que tem outros deuses, que é o Deus que a pessoa cria na nossa mente, que é o Deus só de amor, que todo mundo vai para o céu, não importa o que faça, entendeu? Então, tem o Deus desse século, que é Satanás, né? Que a Bíblia chama de Deus desse século. Tem o Deus do dinheiro, que é Mamão.
tem o Deus que é da prosperidade, a teologia da prosperidade, não que você não possa evoluir, prosperar financeiramente de maneira correta, honesta, devagarinho, crescendo, com dificuldade, Deus abençoa. Agora, a pessoa que tem amor ao dinheiro e quer enriquecer, passando por cima dos outros, fraudando, enganando, fazendo injustiça, esse é adorador de Mamon, de Deus Mamon, que é o demônio, né? E tem o Deus do sofisma, que é o Deus que a pessoa cria na mente dela, que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que faz todas as vontades dela. Deus veio para servir ela como um mordomo. Não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, e você acha que Deus é seu mordomo, e ele é obrigado a te atender, porque segundo a você, você tem fé nele, então pela sua fé, ele é obrigado a te dar tudo que você pede. Não, né? Isso é um Deus que a pessoa cria na mente. O Deus da Bíblia é outro. Nós estamos hoje aqui, quando Jesus veio, ele veio para nos servir. Ele se esvaziou da sua divindade e veio para servir a gente. Hoje a gente que serve Deus ajudando o próximo, servindo o próximo, entendeu? Então hoje a gente é filho, mas é ao mesmo tempo servo, entendeu? E o que acontece? Eu ia até falar uma coisa aqui que voou da minha mente, fugiu, entendeu? Então tem esses paradoxos. Então eu estou fazendo, já fiz um vídeo de paradoxo, fiz esse agora, a segunda parte, tá bom? Então é isso, é esse o vídeo que eu vim trazer, né? Que mais? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa, né? Tá. Outra. Tem uma palavra que as pessoas costumam tirar do contexto e falar assim, ó. Não julgueis para não ser julgado. Mas só que a Bíblia mesma, em outro versículo, fala: provai os espíritos para ver se provém de Deus. E para provar você tem que julgar os espíritos. Entendeu? Julgar as atitudes. Não julgar para dar condenação eterna para a pessoa, que só Deus pode fazer. Né? Mas julgar as atitudes. Porque Jesus fala: provar pelos frutos conhecereis. Como que você vai conhecer o fruto se você não julgar as atitudes da pessoa? Entendeu? Aí Paulo fala, lá uma das cartas dele, fala: vocês não podem julgar as coisas simples? Você tem que levar o outro irmão a juízo, de um juiz que nem crê em Deus. Vocês não podem julgar as coisas simples, então está falando para julgar. Quer ver? Quando a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida serás medido. Quando tem um dedo apontado, tem 7 apontado para você, é julgar de condenação. Julgar no sentido fora da Bíblia, fora do que a Bíblia te ensina como julgamento dos frutos, julgamento das atitudes, para você ver se aquela pessoa é de Deus, porque tem muitos falsos profetas. Como você vai saber se a pessoa é de Deus ou não, se você não lê as escrituras e você não olhar para as atitudes da pessoa, para saber se ela tem atitude condizente com o que ensina as escrituras? Entendeu? Então, a pessoa que ela não quer se corrigir, ela pega essa vertente, essa viés, e fala: não julgueis para não ser julgado. Quem fala muito isso é o sócio profeta, né? Sócio pastores. Quando você vai ver que o que ele está pregando não está de acordo, aí você: ô pastor, isso aí está errado. Ô pastor, isso aí que você está fazendo, você está saindo com a mulher. Ô pastor, aí: não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que você me julgar, você será julgado. Você não pode julgar seu pastor, entendeu? Quer dizer, mas o pastor pode mandar você para o inferno. Quantos pastores aí não pregam nas praças aí? Se converta, entrega a vida para Jesus, senão você vai para o inferno. Não é assim que se prega o evangelho. Eu já vi muitos fazendo isso, entendeu? Então ele já está te julgando. Então eles podem julgar. Que direito eles têm de julgar? Ele é Deus? Agora você não pode julgar ele. Que malandragem é essa? Entendeu? Então, a gente tem que aprender a ter um cérebro questionador. A gente não pode aceitar tudo. Até Paulo foi questionado pelos bereanos, que eles foram comparar o que Paulo dizia com as escrituras para ver se o que Paulo dizia era daquele jeito mesmo. Por isso os bereanos foram chamados de mais excelente. Como é que a gente não pode julgar? Você tem que saber qual tipo de julgamento você pode fazer. Aí quando eu falo de algumas práticas erradas que as pessoas fazem, não é para julgar, para tipo condenar, ou para mandar ela: você vai para o inferno. Ou então julgar no sentido assim, de eu estar me achando mais santo e melhor que ela. Não, eu sou pecador igual. Eu não sou melhor que ninguém.
O fato de eu conhecer das escrituras não me faz melhor que outro ser humano. Eu sou diferente. Melhor não, jamais. Eu estou no mesmo patamar de pecador. A diferença é que eu não vivo em pecado e que eu me entristeço quando eu caio em pecado e que eu não vivo em pecado. Diferente do pecador que não aceitou Jesus, que vive na prática, que não se arrepende e que, né, não tem tristeza quando peca. Mas eu sou pecador também, estou na mesma condição, preciso de um Salvador igual, entendeu? Então não sou melhor que ninguém. Então, você tem que saber qual tipo de julgamento que a Bíblia nos autoriza a fazer e qual não autoriza. Agora, quando você critica algumas obras erradas, e às vezes você nem está criticando o fulano e especificamente aquele fulano, você está criticando aquelas pessoas que estão andando nesse erro, nessas obras. Aí, só que a pessoa, às vezes, ela está nessas obras e ela não quer escutar, ela não quer se olhar para dentro de si mesmo e se corrigir, então ela pega, não julgueis para não ser julgado. Quem é você para me julgar? Aí ela já fala que você está julgando. Às vezes você nem falou para ela, você nem conhece a pessoa. Estou pregando no meu vídeo aqui, não sei nem quem está ouvindo aí. Aí a pessoa, ei, você não tem direito de julgar. Eu estou falando dos erros que a pessoa comete, que qualquer um de nós pode cometer, para se olhar, para quem quer se converter, se olhar para dentro de si e mudar. Não é no sentido de julgar, para me criticar você, sendo que eu também sou falho. É para te ajudar, no sentido de ajudar, se você quiser. Não é obrigatório você aceitar. Porque os cristãos, a Bíblia diz bem claro, que um cristão, quando vê um irmão pecando, ele tem que ajudar o irmão a sair do pecado, ele tem que orientar o irmão, ele tem que chamar a atenção do irmão. Entendeu? E vários já me chamaram a minha atenção quando eu errei e eu aceitei a repreensão. Porque Deus usa, ele repreende tanto diretamente dentro do nosso ser, na nossa mente, como ele usa pessoas às vezes para te repreender. Entendeu? E a palavra de Hebreus fala, não desprezeis a repreensão do Senhor. Porque aquele que despreza a repreensão é filho ilegítimo. Entendeu? Não desprezeis a palavra da verdade. Não desprezeis a sabedoria da palavra da verdade. Entendeu? Então pronto. Então as pessoas distorcem muita coisa ou por malandragem ou por falta de entendimento. Se é por falta de entendimento, é compreensível. Agora tem uns que é por malandragem, porque ela não quer admitir que ela erra. Então não julguei para não ser julgado. Quer dizer, mas quando é com os outros, aí ela critica o erro dos outros. Agora o dela não, o meu não pode. Não. É igual o sócio profeta. O falso profeta aponta dedo para os outros, mas vai falar dele, o sócio pastor. Aí, não julgueis para não ser julgado. Entendeu? É malandragem, rapaz. Ele pode falar do erro dos outros, mas não pode falar do erro dele. Ah, tenha vergonha. Entendeu? Então é isso aí. Esse foi o vídeo, tá, irmãos e irmãs? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amo todos vocês de coração. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todos para receber a notificação dos próximos vídeos que eu postar. Se inscreva no canal inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui, muito obrigado. Até o próximo vídeo.